Bem, minha gente, mais uma vez, nós da TV Independente, agradecemos a você por permitir que nós entremos no seu lar. A TV Independente, o canal social, é o único canal independente. Nós não dependemos de ninguém, não vivemos às expensas dos poderes públicos. Enquanto a nossa grande mídia está silenciada, não diz absolutamente nada, porque as pautas são feitas no Palácio Anchieta. É lá que é feita a pauta dos nossos canais de televisão, dos nossos jornais, das revistas, enfim. Como a gente não pode, eu, por exemplo, no meu programa de rádio, posso comentar pouca coisa, porque tem censura. Você é censurado. Aqui não tem censura. Aqui ninguém nos silencia. Nós entrevistamos quem nós quisermos, que for da nossa conveniência. Não atacamos a honra nem a dignidade de ninguém, desde que a pessoa tenha dignidade. Se ela não tiver, nós vamos dizer que ela não tem dignidade. Pode ser quem for. Pode ser Paulo Artung, pode ser Casagrande, pode ser quem for. A gente aqui, a nossa independência, nos permite isso, nos autoriza isso. Hoje nós vamos conversar com Max Filho, ex-prefeito de Vila Velha por 2 mandatos e deputado estadual por 1 mandato, salvo engano, 1 mandato. Dois mandatos, deputado estadual. Eu quero, antes de começar a conversar com o ex-prefeito Max Filho, eu quero lembrar a vocês de uma coisa. Eu venho acompanhando alguns governos, dos quais, alguns deles até meus amigos, Elcio Álvares, Gerson Camado, que foi meu colega de rádio, mas eu acompanhei um governo que eu nunca tive grande intimidade, larga intimidade, que foi o ex-governador Max Mauro. Eu reputo o ex-governador Max Mauro como o governador mais correto que o Espírito Santo teve. Eu me lembro que após deixar o governo, bem pouco tempo depois, Max Mauro dava num passar velho. Enquanto você pode dizer isso de Paulo Artung, você pode dizer isso de Albuíno, você pode dizer isso de quem você pode apontar? Porque quando eu cheguei aqui, o governador era Cristiano Dias Lopes, era a época da exceção. Agora, Max Mauro, eu tenho pouca intimidade com Max Mauro, pouca. Mas é a verdade, e a verdade aqui nós não deixamos por menos, nós focalizamos a verdade. Max Mauro é um homem correto, pobre, sério, comprometido com o Espírito Santo, sempre foi comprometido com o Espírito Santo, enquanto o Paulo Artung, ex-governador e prefeito de Vila Velha, que ele é o prefeito de fato. O outro é o prefeito de direito e ele, o Paulo Artung é o prefeito de fato. Paulo Artung hoje é um homem rico. Não se sabe como ele ficou rico, eu também não sei. Mas tem muita gente que diz por aí que sabe como é que essa riqueza do Paulo Artung veio. Então vamos esquecer Paulo Artung, vamos falar com o Max Filho, porque o Max Filho tem autoridade, está habilitado, credenciado a falar sobre Vila Velha. Max Filho, é um prazer muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você, iniciando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar a você qual é a avaliação que você faz da atual gestão do prefeito de Vila Velha. Olha, Ino, eu quero também agradecer a você o convite e da minha parte procurei atender de forma imediata. Você tem prestado um grande serviço ao povo capixaba nos seus veículos em que você tem sido um porta-voz da população, seja no rádio, agora na TV Independente. Eu queria fazer apenas um comentário sobre a TV Independente, porque de fato o grande anunciante do mercado publicitário capixaba é o Estado. Então, os veículos, os grandes veículos, eles tratam bem ao seu maior anunciante. Eu senti isso na pele quando fui prefeito de Vila Velha, especialmente em duas ocasiões. Eu dei uma entrevista ao vivo falando sobre a obra da Darli Santos. A pauta era o fato de que a Darli Santos não tinha a iluminação não tinha sido feita e tal. Eu disse, olha, ao vivo, quando o Estado foi fazer a obra, eu pedi para fazer em convênio com o Estado. E estava uma pessoa representando o Estado do meu lado. Aí perguntaram a ela falou, olha, não, o prefeito não pediu não. Aí voltou para mim, eu levei o ofício. Eu falei, está aqui o ofício protocolado no Estado, em que eu pedi, enquanto prefeito, para fazer a obra da Darli Santos em parceria com o Estado. O Estado não fez em parceria com o município, fez a obra como quis e apenas a iluminação o Estado esqueceu de um detalhe importante. Ponto. Como o Estado era o grande anunciante, no dia seguinte fizeram uma nova matéria, mostrando o ofício em que eu pedia para fazer em parceria
e a matéria foi o seguinte: o ofício do prefeito não falava nada de iluminação pública. É um absurdo, né? Bom, e teve outro episódio também, acho que também ilustra bem o que é a grande mídia e seus anunciantes, e sobretudo essa relação política, né, os interesses políticos de quem está no comando do Estado. Foi quando nós iniciamos a obra da rodovia Lindenberg. Nós começávamos ali após a Festa da Penha de 2008, e naquela semana o Estado tinha anunciado a construção da 4ª ponte de Vitória. Eu falei sobre a Lindenberg, no final da matéria a repórter me pergunta: Max Filho, o que é que você achou do anúncio da 4ª ponte pelo governo do Estado? Eu falei: olha, eu espero que não seja uma cortina de fumaça para encobrir a falta de investimento na mobilidade urbana do governo do Espírito Santo. Ponto. Naquele dia, foi uma segunda-feira, mataram uma senhora aqui no centro de Vila Velha com um tiro de escopeta, uma senhora de 75 anos que estava adentrando o Banco Itaú. Eu me lembro. Naquela semana, eu, enquanto prefeito de Vila Velha, fui chamado a voltar aquele mesmo programa, na sexta-feira. Aí quando eu voltei lá, a repórter, ela falou: Max Filho, você agora só pode entrar no primeiro bloco, porque você falou de cortina de fumaça, que é a 4ª ponte, o governo não gostou. Você não quer dizer que foi TV Gazeta, não, né? Não disse. Mas, ó, você agora só pode entrar no primeiro bloco, que é para dar tempo do governo te responder. Enfim, então, TV Independente, eu quero saudar a sua TV Independente, dizer da minha alegria de estar aqui do seu lado. Eu acho que, em relação à sua pergunta, em relação à avaliação que você faz nesse primeiro semestre da atual administração de Vila Velha, eu acho que o início de toda a administração é pautada por um período de uma certa condescendência da população em termos de quem está assumindo a máquina, não é muito cobrado no início do seu mandato. Eu acho que está acabando esse período, né? As pessoas estão começando a cobrar, porque não veem, de fato, nada de novo que a atual administração esteja mostrando à população de Vila Velha, né? Eu acho que a atual administração ainda não disse a que veio, né? Em que pese o fato de ter sido depositado no novo, no diferente, na novidade da eleição, mas essa novidade ainda não se apresentou à população. É verdade que devemos dar o desconto da casa desarrumada que pegou. Na verdade, por exemplo, só o lixo, foram 6 meses de atraso na coleta de lixo. No final do mandato do antecessor, o lixo ficava na rua, dia de feira, de final de semana, não tinha mais as equipes padrão para funcionar no final de semana. Então a população sentiu, em que pese o fato da empresa ter bancado 6 meses, né, uma grande empresa, o Grupo Queiroz Galvão, que foi vencedor na licitação na nossa época, segurou o tranco, porque 6 meses de atraso, ou seja, em 12 meses, em um ano, a prefeitura não pagou a metade. Quer dizer, se uma prefeitura não serve para recolher o lixo na cidade, para que ela vai servir, né? Então nós aguardamos com ansiedade que a atual administração diga de fato a que veio, porque se prometeu segurança, a cidade está mais insegura, mais violenta, a população reivindicando agora, querendo fazer justiça pelas próprias mãos, e há esse sentimento instalado na cidade, e eu acho que talvez seja uma armadilha que a própria campanha do atual prefeito tenha armado para a futura administração, porque é uma expectativa, se ele não deu conta como secretário de segurança, como prefeito, pelo menos nesse período inicial, ele não foi feliz no trato da questão da paz social, da tranquilidade e da segurança das famílias Vila Velha. Max Filho, eu gostaria de saber de você a que você atribui a sua derrota, uma vez que eu pelo menos, meu julgamento é que ficasse você e Neucimar no segundo turno. E deu o inverso, ficou Neucimar e Rodney, que para mim foi uma surpresa. Aliás, para mim,
Foi uma surpresa Rodner ser deputado estadual e mais surpresa ainda Rodner ser prefeito de Vila Velha. Eu não me importa se o Rodner veio do Acre, se veio de Rondônia, isso não me importa. O Rodner é brasileiro, está com seus direitos políticos em dia, então isso não me importa. Que ele veio do Acre, isso não me importa. Mas a que você atribui a sua derrota? Porque Vila Velha, por exemplo, as professoras, a classe professor, essa classe toda votou em você. Eu tenho certeza que todos votaram em você, porque com o que eu encontro na rua, professor, é Max, foi o cara que deu o maior aumento pra gente e tal. A que você atribui isso? Você atribui uma nova de Paulo Artung no meio dessa história, ou você isenta Paulo Artung? Olha, na verdade, Ino, eu fiquei muito isolado nesse último pleito, né? Fiquei com o PSDB e mais dois pequenos partidos, o PTN e o PPL, um partido recém-organizado. Meu tempo de televisão era menor do que o tempo do Babá, do Neucimar, do Rodney, tempo de rádio, consequentemente também, nossa coligação praticamente com poucos candidatos a vereador, e eu fiquei, na verdade, exprimido entre o movimento de duas grandes lideranças, né? O ex-governador Paulo Artung, que fez campanhas, esteve aqui e compôs a coligação do Rodney, e o atual governador, que botou o PSB para apoiar o então prefeito, que era candidato à reeleição. Então foi uma campanha muito dura, com poucos recursos, pouco tempo de televisão, uma coligação pequena, e o fato também de já ter sido prefeito duas vezes, prefeito eleito e reeleito de Vila Velha. Na verdade, a população também quer ter a experiência do novo, da novidade, e acho que os professores mesmo se dividiram, né? Muitos, eu acho que a grande maioria esteve comigo, mas também muito simpática a candidatura do prefeito, que terminou ganhando a eleição. Mesmo assim, ganhamos em regiões importantes de Vila Velha. Eu atribuo, eu acho que a nossa avaliação, a campanha foi bem, e até o dia da eleição as pesquisas apontavam a nossa presença no segundo turno, né? No dia da eleição foi publicada uma pesquisa no jornal A Gazeta, que foi dada ampla divulgação a ela pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelo marketing, né? Pelo telemarketing, né? As mensagens para cada celular de Vila Velha. Meu candidato a vice-prefeito recebeu a mensagem dando conta de que o candidato que vencia mais fácil Neucimar no segundo turno era o Rodney. Então houve uma pregação do voto útil no dia da eleição, né? No dia 3 de outubro. Então, quer dizer, um conjunto de fatores, e nessa pesquisa que foi publicada, o Rodney já aparecia a 2 pontos percentuais na minha frente, né? Eu acho que aquilo terminou conduzindo o processo eleitoral, em razão da alta rejeição do então prefeito, né? Mas que apesar dessa grande rejeição, se sabia que não ia ganhar a eleição, as chances eram reduzidíssimas, mas ainda assim tinha um peso da máquina, né, trabalhando a favor, o peso da máquina do Estado trabalhando a favor. Nunca a prefeitura recebeu tanto recurso do Estado, numa época eleitoral, inclusive, e, enfim, aí terminou empurrando o Neucimar para o segundo turno, e o Rodney Miranda, em razão da rejeição do Neucimar. Eu acho que a pregação do voto útil, no último dia da eleição, foi alguma coisa que fez a diferença, nos tirou do segundo turno. Max Filho, a eleição de Vila Velha, a eleição municipal de Vila Velha foi uma eleição milionária. Comenta-se, tem até pessoas que já me ofereceu prova, mas não mandou até hoje, que Rodney Miranda gastou 9 milhões nessa campanha. Não foi o Rodney Miranda que gastou 9 milhões. Se gastou 9 milhões, ou se gastaram 9 milhões, foi bancado por Paulo Artung. Mais uma vez eu repito, Paulo Artung hoje é um homem rico. Como, eu não sei, mas é. Agora, 9 milhões numa campanha de prefeito é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Como você acabou de dizer aqui, a decisão foi no voto útil. O voto útil levou o Rodney Miranda a prefeito de Vila Velha. Quer dizer, o Rodney Miranda é o prefeito de direito e o Paulo Artung é o prefeito de fato. Porque toda a massa do Paulo Artung está na prefeitura.
o prefeito disse que o Nilcimar deixou 2 milhões, entrevistando o Nilcimar aqui, ele trouxe a prova, o Diário Oficial, que deixou 102 milhões em caixa. Tanto é que o prefeito aumentou o salário dele, dos secretários, subsecretários e dos seus diretores de divisão. Agora, Max, mudando um pouco de assunto aqui, eu vou te fazer uma pergunta que é pertinente à sua vida pública, até porque você, em 2014, um ano que vem, você deve ser candidato a deputado federal. Você não me disse se é candidato a alguma coisa, mas suponho eu que pelo prestígio eleitoral que você tem no município e no estado, e que é prestígio esse também que vem do seu pai, oriundo do seu pai, que tem muito prestígio no estado, você deve ser candidato a deputado federal ou estadual, não sei. Estadual, evidentemente, você está eleito. Federal, você vai bater com o Nilcimar, com a Lauriette, né? Não sei, depois desse casamento da Lauriette com o Magno Malta, o que, é que vai acontecer. Os próprios evangélicos não aprovaram aquilo e tal. Mas eu quero ir lá atrás, buscar lá atrás uma pergunta com você. Quando da cassação de Carlos Gratti, ele me confidenciou em off, ele não falou isso aqui, no ar, nada, mas ele me disse que a cassação dele começou, quem deu o pontapé inicial da cassação dele foi você. Ele me mostrou uma carta que você mandou para ele, uma carta que agradecia a ele pelo asfaltamento das ruas de Cobilândia. E logo depois você manipulou as coisas para caçar o Zé Carlos Gratti. Isso tem procedência? Não tem? Até onde vai essa história? Eu gostaria que você explicasse isso aos nossos telespectadores. Bom, eu sempre fui um homem de diálogo. Eu nunca votei no Gratti, ele foi 3 vezes presidente da Assembleia, com apoio de quem estava no governo de então. E a última eleição que ele foi eleito presidente da Assembleia, em que eu era deputado, a nossa chapa perdeu de 27-3. Então eu nunca tive essa relação próxima com o Gratti, sempre o combati quando ele estava errado. E quando eu fui eleito prefeito, ele tentou de todas as maneiras impedir que eu fosse eleito prefeito, tentando caçar meu mandato pela Assembleia Legislativa. Mas fui eleito prefeito no primeiro turno, no ano 2000, e em 2002 ele me procurou. 2001, 2002, ele já era prefeito, eu recebi, como é da minha índole, da minha prática, sou homem do diálogo, no que depender de mim, procuro ter paz com todos os homens. Eu recebi, conversei bem com ele, e ele me veio anunciar que iria realizar umas obras de asfaltamento em Vila Velha, e que estava destinando um recurso para isso, etc., em que pese a estranheza da coisa, né? A Assembleia Legislativa contratando uma obra. Mas ele disse que essa verba era da Vale do Rio Doce. A Assembleia perdoava uma dívida que era bem maior da Vale, né? Em troca de uns trocados. Com esses trocados se pavimentou aqui umas 80 ruas. E eu, depois que ele saiu, eu então fiz um ofício, uma carta ao presidente da Assembleia. Deve ter sido essa carta. Eu, nessa carta, dizendo: senhor presidente, nós vamos fazer, através de convênio com o município, olha aí o convênio com o município, com licitação, como manda a lei brasileira, a lei 8666, a lei de licitação, vamos fazer as obras, o senhor vai indicar as obras perfeitamente, vamos fazer bem feito. Porque eu sou de uma escola que entende o seguinte: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Mas aí o Gratti não me ouviu, não me deu atenção. Ele foi lá, contratou uma empresa de um amigo e fez as obras, sem licitação, sem prestar conta a ninguém. O que eu fiz como prefeito? Fui lá embargar a obra? Não. Era isso que ele queria. Não embarguei a obra, deixei a obra seguir. Me lembro que eu estava visitando a obra de reforma da Praça de Cobilândia, e ali os moradores de uma determinada rua me cercaram e falaram: prefeito, o senhor embargou a obra, tá, libera a obra. Eu falei: olha, a obra não está embargada não. Não, porque a obra parou. Eu falei: se a obra parou, o problema não é meu, a obra não está embargada. Aí um espertalhão: prefeito, tira aquela representação contra o mandato grátis. Aí eu falei: não, aquela representação não tiro não.
E foi aquela representação. Mas não tinha representação, ou tinha? Eu representei, por abuso de poder político, por abuso de poder econômico, do presidente da Assembleia, que era candidato à reeleição, e foi por aquela representação que ele teve o mandato cassado. Ele foi reeleito, foi o mais votado onde ele fez as obras, mas foram os votos mais caros da vida dele, porque custou o mandato dele, custou a reeleição dele. Ele foi reeleito e o TRE, acolhendo a nossa representação, cassou o registro da candidatura dele. Ele foi reeleito, não foi diplomado, não pôde assumir o mandato, reassumir o mandato de deputado. Foi aí que ele perdeu o mandato de deputado estadual. Se tivesse me ouvido, se tivesse feito a obra como mando figurino, em convênio com o município, que pela Constituição Estadual é quem executa a obra de pavimentação de via urbana, com licitação, como manda a lei brasileira, tudo bem. Agora, fez de qualquer jeito, do jeito dele de fazer as coisas, rasgando documento judicial, não dando atenção, não prestigiando as instituições democráticas no Brasil. Isso custou o mandato dele. Max Filho, você foi prefeito durante 8 anos. Evidentemente que você sabe que muitas coisas você deixou de fazer. Ou por inércia, ou por falta de dinheiro, ou até por falta de uma equipe melhor. Porque o Neucimar, por exemplo, tinha uma equipe porcaria. Botou uma equipe, encheu aquilo de pastor de igreja, e pastor da igreja Deus é Grana, Universal do Reino do Dólar, Cristo Verdade que Liberta por Dinheiro, até do Vaticano, do Vatidólar agora. Agora tem um negócio no Vatidólar, agora tem o tal do Chicão lá, que está mandando lá. Eles queriam até botar Lula, vocês botam Lula lá, Lula vem de Vaticano, vem de uma parte da Itália, roubava o resto todo do Vaticano. Mas algumas coisas que você deixou de fazer. Pergunto eu a você, se você fosse prefeito agora, se você tivesse sido elegido, qual era a sua prioridade agora, no esse terceiro mandato de prefeito que não veio para você? Qual era a sua prioridade? O que você ia fazer? Você não ia prometer, como o Roder Miranda prometeu no meu programa, eu entrevistei ele disse que ele tinha um plano para emergência no caso de enchente. Veio a enchente, a emergência dele foi chamar o exército para ajudar. Porque ele não tinha plano nenhum, era só na cabeça dele que não existia plano. Mas qual era a sua prioridade se você tivesse sido eleito prefeito de Vila Velha? Olha, toda a nossa construção nessa última eleição, a grande batalha nossa era devolver a prefeitura de Vila Velha às mãos do povo de Vila Velha, né? Porque aquilo que você falou, pequenos grupos controlando a prefeitura, as instituições da prefeitura, a prefeitura se divorciou da realidade da população, né? Então, abandonou os serviços essenciais de saúde pública, de educação. Houve um verdadeiro arrasa-quarteirão na política social em Vila Velha, na educação, na saúde, né? E a educação, nós perdemos o rumo. Vila Velha que estava avançando, né? Se tornando uma das cidades de maior escolaridade do Brasil, avançando nos indicadores do MEC, do Prova Brasil, do IDEB, que é o índice que avalia a qualidade da educação básica, e Vila Velha que estava vindo assim, no nosso tempo, no nosso período, começou a estagnar e a decrescer, né? Em 4 anos não se construiu nenhuma creche nova. A única que foi entregue foi a que nós começamos lá em Morado da Barra. Quer dizer, não houve nenhum projeto na área de educação, e construir uma cidade, uma tarefa permanente, né? Eu tive 8 anos, o que não pude fazer não foi por inércia não, porque arregacei as mangas e trabalhei. Agora, é verdade que não tive apoio do Estado, pelo contrário, tive o Estado contra, trabalhando para me atrapalhar. Eu vou dar um exemplo típico a você. Aqui, quando eu fiz a obra da Orla de Itapuã e Itaparica, e fiz com o recurso que o Banco do Brasil deu no último ano de mandato, o Estado veio aqui para cá ajudar, não, veio aqui para embargar a obra. Embargou a obra. Fez Camburi, fez Guarapari, Pará do Morro, e em Vila Velha embargou a obra que o prefeito estava fazendo. Então, tive dificuldade. Ex-governadora Paula Tung. Eu não tive, fui o único que não aderi a essa hegemonia
palaciana, né, que queria controlar todos os partidos. Eu tive dificuldades até para encontrar um partido político no Espírito Santo, porque todos se aninharam no poder, né? Fui candidato no PTB porque dei sorte que o PTB naquela ocasião, a deputado federal, era um partido que a nível nacional estava se descolando. O Roberto Jefferson teve que vir aqui fazer minha filiação, me filiei no PTB, né? Depois a história, a gente lembra, o PSB me fazendo aquele convite e tal, depois fiquei sem ambiente no PTB, estou no PSDB, estou feliz, não guardo mágoa, não guardo ressentimento, tenho minhas convicções. Eu acho que o povo capixaba começa a fazer uma leitura do que foi aquele tempo hoje, né? Não era aquele mar de rosas que nos contava, né? Aliás, o Casagrande está pagando caro essa conta, e ele não está podendo abrir muito bico, mas está estourando agora. A questão da saúde pública, a questão da violência do Espírito Santo, né? As pessoas chega um momento que não dá mais para esconder, né? Porque tem tanto lixo debaixo do tapete, chega uma hora que não cabe mais. Cabe mais. Enfim, nós estamos. O capixaba começa a fazer uma releitura, né? Do que foi as obras, né? Do posto lá de fiscalização em Mimoso do Sul. 25 milhões. Do que foi, né, a desatenção na área de saúde, de educação. O Espírito Santo marcou passo. Em 2010, o Espírito Santo teve a pior nota no Enem de todo o território brasileiro, pior do que o Amazonas. Imagina você o que é gerenciar uma rede pública de ensino no estado do Amazonas. O Espírito Santo, a nota foi pior do que o estado do Amazonas. O que é mais fácil gerenciar? Que rede é mais fácil da Amazonas é um estado de dimensão continental? Cidades que acessam só por barco. Enfim, o resultado do Enem, em 2010, no último ano da primeira década do século XXI, o Espírito Santo foi o último, 27º. E aí estão me perguntando por que essa explosão de violência? Tem vaga no mercado de trabalho, não tem gente qualificada. Estão descobrindo agora. Né? Tem a história do Fundap, né? O Espírito Santo devia estar preparado e não estava. Essa unanimidade burra fez muito mal ao povo capixaba. Muito mal, né? Eu acho que a gente começa a perceber isso agora, né? Alguns espasmos de espaços que você tem, as pessoas começam a se informar melhor e fazer uma reavaliação do que foi, né? Especialmente a primeira década no Espírito Santo, e o que poderia ter sido muito melhor. Eu quero mais uma vez aqui dizer às pessoas que nos acompanham, hoje nós temos já milhares de pessoas nos acompanhando. Sabe da seriedade do nosso trabalho, nós não estamos aqui para brincar, a gente às vezes leva na brincadeira alguma coisa, mas eu quero deixar claro aqui que nada eu tenho de pessoal contra Rodney Miranda. Quando o Rodney Miranda foi a primeira vez secretário de Segurança do Espírito Santo, eu o apoiei em tudo, eu estava na Rádio América, eu dei total apoio, estava sempre entrevistando, sempre elevando o nome do Rodney Miranda. Eu não tenho nada, o meu partido é Vila Velha, eu não devo nada a Neucimar Fraga, não devo nada a Max Filho, que está aqui comigo agora. Eu apenas fui colega da esposa do Max Filho. O Max Filho também, quando eu estava saindo, o Max Filho estava entrando na faculdade. Quer dizer, a nossa ligação sempre foi essa. Agora, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Max pai, por ter sido ex-governador, o mandato dele foi impoluto, foi um homem sério, um homem honesto, um homem digno. E o Max Filho, a nossa aproximação sempre foi contemporânea de faculdade. O Max Filho foi prefeito aqui 8 anos, eu nunca fui pedir nada a ele, como nunca pedi nada a Neucimar Fraga. Não devo nada. O que eu quero do Rodney é que o Rodney realmente, depois que ele botou aquela roupa de Rambo para se eleger deputado estadual, porque o brasileiro adora ficção. Falou que a ficção, o brasileiro gosta. Então o Rodney Miranda botou a roupa de Rambo e foi candidato e foi eleito. Vestiu a roupa de Rambo de novo, sua Vila Velha. Os bandidos vão acabar. Vai acabar porque eu vou trazer a paz, a tranquilidade e a segurança da Vila Velha. Até agora não aconteceu nada. Isso me faz lembrar o saudoso Camata, que foi prefeito lá de Cariacica, que ele deu um recado: olha, bandido de Cariacica, se eu ganhar, sumam. Ele só não completou, que eu vou trazer a minha quadrilha para cá. Ele só voltou a completar isso, ele não foi terminativo. Mas o que eu quero de Rodney Miranda é que ele trabalhe, meu partido é Vila Velha.
O Roder Miranda acabou agora ele deu uma, quer dizer, mais uma vez provando que ele é elite, que ele é prefeito de rico, ele agora criou uma área de lazer aqui na Praia da Costa, Marcílio. Criou uma área de lazer, fechou a praia, isso para rico é uma beleza. Eu quero que ele faça isso, é lá em Terra Vermelha, lá em Jabaeté, lá naqueles cantões, dos rincões de Vila Velha que está abandonado. Faça isso, prefeito. Abandone a classe rica, porque ela não precisa do senhor, quem precisa são os pobres. E foram os povos que lhe elegeram. Bom, Max Filho, voltando aqui para você. O entrevistado é você, né? Eu quero que você me diga agora qual é a sua visão para essa eleição que vem para governador em 2014, porque me disse muito bem o Zé Carlos Gratti uma coisa, ele disse, guarde esse pedaço de fita, que ele pensa que é fita ainda ali, entendeu, Zé Carlos? Ele está atrasado, velho já. Então, guarde esse pedaço de fita e ouça o que eu vou lhe dizer. Vão dar uma pernada, Paulo Artung vai dar uma pernada, quem disse foi ele. Paulo Artung vai dar uma pernada no Casa Grande e o candidato vai ser Ricardo Ferraço. E agora, o próprio Paulo Artung disse na Folha Online Gazeta, Folha Vitória, e disse também na Rádio Vitória, que o candidato preparado ao governo é Ricardo Ferraço. E você, o que pensa disso tudo? Eu acho que os dois estão bem entrosados, né? O Gratti e o Paulo Artung, né? Pelo jeito, né? Estão pensando igual, né? Não, ele preveniu esse fato. Ele falou, ó, eles vão dar uma pernada e Paulo... Porque o Gratti me disse, se tiver Paulo Artung e o diabo sentado num canto, eu sento com o diabo. Menos com o Paulo Artung. Olha, a minha avaliação, acho que o quadro nacional tende a influir, né? Nos palanques a nível de Estado. Não sei se Paulo Artung viria candidato ao governo, não acredito, ele não é de entrar em bola dividida. Eu acho que o Renato Casagrande, ele é um potencial candidato à reeleição e na reeleição, a reeleição, na minha avaliação no Brasil, é a regra, né? A não reeleição é exceção à regra, né? Só não é reeleito o cara que vai muito mal, né? A regra é reeleição. Acho que o Casagrande tem, por conta disso tudo, a preferência de vir a ser o candidato a governador reeleito. Há um franco atirador, que é o Magno Malta, que está aí atirando aí a esmo. Pode se beneficiar com o rompimento do PSB e do PT a nível nacional. Ele pode ser o candidato aqui da Dilma no Espírito Santo, ele se coloca nessa condição. A Dilma é uma candidata forte, a presidente da República também é candidata à reeleição, e é uma forte candidata, que pese já ter perdido a eleição aqui no Espírito Santo, a última, mas sem dúvida que ela é uma candidata forte, não pode ser... né? Esse é um fato dado, e o peso dela certamente vai impactar uma candidatura se o Magno vier. Eu acho que ele não perde um mandato, ele é senador por mais 4 anos. Volta o mandato dele de volta de novo. Então, a minha leitura é essa. Eu avalio que o Casagrande deva manter a aliança que fez com o Paulo Artung na eleição passada. Eu me recordo que estive com ele, depois ele ter virado o candidato do Paulo Artung, porque o Paulo Artung, toda a eleição é isso, né? O Ricardo Ferraz é o candidato dele, até ele botar o outro candidato, né? Depois que o Casagrande virou o candidato do Paulo Artung, depois daquela pernada aquele abril sangrento, como disse o Ricardo Ferraz, né? Fogo amigo, sangrou. Eu lembro disso bem. Então, quer dizer, depois daquilo, né, eles se aproximaram, Casagrande virou o candidato do Paulo Artung. Naquele momento, Casagrande me disse o seguinte: Max, era muito difícil negar o apoio, rejeitar o apoio. Claro, o governador que estava tendo naquele momento ampla aprovação, etc., o apoio do Paulo foi importante para ele, resolveu praticamente a eleição naquele momento ali. Mas eu acho que o Casagrande não se libertou desse vínculo muito forte com o Paulo Artung. Se o Paulo Artung vier dar uma pernada, botar o Ricardo, ou ele mesmo seu candidato, o que eu não acredito, né? Aí pode dar trabalho também, mais trabalho, a reeleição do Casagrande. Max Filho, para nós terminarmos a nossa entrevista, mais uma vez agradecer a você, nós da TV Independente agradecemos a você, temos certeza
que essa entrevista terá uma audiência incalculável, que a gente, aos poucos nós vamos fazendo as entrevistas, a gente vai avaliando, cada uma tem mais efeito do que a outra. Eu queria, ao você encerrar, queria que você me dissesse ao povo de Vila Velha, qual é a sua perspectiva final agora, o que você prevê, na sua imaginação pessoal, como ex-administrador, qual a avaliação que você faz no início, esse início, o que você espera da gestão Rodney Miranda em Vila Velha? Olha, eu confesso a você que não tenho grandes expectativas, né? Primeiro pelo desconhecimento da realidade da cidade, uma equipe também que não é tão conhecedora da realidade da cidade. Eu, como morador, nasci e me criei aqui em Vila Velha e pretendo viver sempre em Vila Velha. Enfim, eu torço para que dê muito certo a administração, porque nós, né, precisamos no nosso dia a dia, né, enquanto munícipe que somos e apaixonados, amantes, né, incondicionais dessa cidade, né, da nossa gente. Torço pelo sucesso, né, que ele consiga deslanchar a prefeitura, colocar os pagamentos em dia. Não tenho grandes expectativas, repito a dizer, porque de gestão democrática não se vê muito isso. A cidade está há 1 ano sem ter um PDM, sem aprovar uma obra sequer, de um projeto de construção, uma empresa que queira se instalar em Vila Velha. Tem 1 ano que Vila Velha completou essa semana agora, né? 1 ano em que o município não pode sequer aprovar a instalação de uma empresa, ou uma nova construção, ou uma reforma de uma casa, porque estamos sem PDM ainda. É um fato inédito, é um hiato legal, né? Não há lei, então estamos numa terra sem lei. Então, não sei qual é o cenário futuro que se apresenta, né? Mas a gente pretende dar a nossa contribuição enquanto munícipe, enquanto cidadão, a nossa voz, a nossa opinião, né, para que Vila Velha encontre rumos possíveis nesse cenário de mediocridade, de qualidade política que a gente tem vivido nesse tempo na nossa cidade, no nosso estado. Max Filho, muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite. Para nós foi uma honra tê-lo conosco. Você sempre foi muito solícito com a gente, desde a sua campanha à prefeitura, às vezes que eu procurei entrevistá-lo. E mais uma vez nós queremos agradecer a você, ficamos gratos por você ter tirado esse tempinho para vir aqui conversar conosco e com nossos telespectadores. Eu que agradeço a você e a todos vocês. Muito sucesso. Bem, olha, nós queremos agradecer mais uma vez a você que permitiu que nós entrássemos na sua casa e quero lembrar, na próxima quinta-feira, nós vamos gravar com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pedro Valfel Rosa. Ele vai falar à TV Independente. Então você aguarde, porque essa semana, esses 8 dias, você vai curtir, compartilhar, criticar, fazer a sua crítica também, você tem o direito de criticar, porque é democrático, à entrevista que nós acabamos de fazer agora com o ex-prefeito, ex-deputado estadual, Max Filho, que futuramente será, eu tenho impressão, ele não disse aqui, que o político nunca diz, fica para a última hora, mas tenho quase certeza que ele será candidato a deputado federal. Vai ser uma parada dura, que vai encontrar. E os evangélicos já não estão mais ligados na Lauriette, não. Não, esse negócio aí, eu casou com o cara que era casado, eu já não gosto muito disso. Então, mas tem aí o Neucimar que vai disputar com o Max Filho. Vila Velha tem condição de ter 2 deputados federais, ou 3, 2 ou 3, que é o segundo colégio eleitoral, e 4 deputados estaduais. Segundo por quê? Quem é o primeiro? Não, o primeiro é o segundo é Vitória, né? É a Vitória que é a Vitória que é o primeiro, é o segundo. Vila Velha é o primeiro, não é isso? Então, nós poderíamos ter 4 deputados estaduais aqui para ajudar o município, não temos. Tem Mauro Euclério aí, coitado, que voltou depois de uma luta, né? Tomaram o mandato do Jardel, e essa bandalheira no Brasil vai continuar. Muito obrigado, até a próxima com o desembargador Pedro Valfel Rosa, que é o nosso próximo entrevistado. Até lá.